Bom dia a todas as pessoas lindas, maravilhosas que estão aí na segunda-feira, na parte da manhã junto conosco. Bom dia! E hoje é um dia especial, né? Que hoje nós estamos aí no tempo do grande Dia do Perdão, né? Dia em que nós ficamos um pouco mais reservados, um pouco mais na presença de Deus, em questão a nos arrepender, a fazer algumas orações mais voltadas à nossa própria pessoa. Então, hoje é um dia em que nós estamos no Yom Kippur, né? Então, graças a Deus que nós temos um Deus do tempo e que num determinado tempo Ele vem, Ele se mostra, Ele fala, Ele se levanta, né, para nos atender, para nos enxergar, para nos ouvir, e isto é de suma importância. Por quê? Porque nós ficamos muitas vezes achando assim, Deus... Ele toda hora tá movendo, tá agindo, sim, Deus. Toda hora Ele tá junto conosco, Ele se move, ele se movimenta, Ele age, Ele fala. Deus, Ele é perfeito em tudo, soberano em sua existência, mas Ele tem tempo. A gente vê Deus ali falando com Sara, né? Que na primavera Sara ficaria... esperando um filho. Isso significa que Deus tem essas épocas, né? Outono, verão, inverno, primavera, e agora a gente está entrando aí na primavera. Então a gente começa a olhar para um Deus, e se você pegar dentro da palavra, você vai ver um Deus chamado Kairos no Cronos. O que isso significa? Deus no tempo dele, para agir no tempo da terra, no tempo do humano, no nosso tempo. Ele precisa que nós estejamos também compreendendo a questão do alinhamento dos céus na terra, o alinhamento que vem da sabedoria vertical para a sabedoria horizontal, para nos alinhar. Quer dizer, a gente cria muita ansiedade para tudo acontecer, para todas as coisas, todos os eventos que se movem para nos favorecer. Então a gente fica assim, querendo, né, as coisas para hoje. E não é assim. Deus não age dessa forma, porque nós precisamos conhecer esse Deus do tempo. Não é a nossa ansiedade, não são as nossas razões, não são as nossas petições, não são as formas em que muitas vezes nós nos colocamos para que Deus tem que nos atender. Dentro daquilo que você quer, dentro daquilo que você acha, dentro daquilo que você implora, dentro daquilo que você busca, dentro daquilo que você deseja. Não é assim. Deus, Ele tem o tempo certo, Ele conhece, Ele sabe, Ele entende, Ele tem a forma de entrar e conhecer os intentos do nosso coração, quer dizer, a palavra, né? Ele, como palavra, vai entrando e vai discernindo o que existe no nosso coração. E se o nosso coração não está de acordo com aquilo que nós precisamos, até mesmo aquilo que é tão simples às vezes, né? Coisas que são nossas e coisas que são dele. A gente precisa separar muito isso, até as coisas simples, que a gente acha assim, mas é só isso que a gente deseja, só isso que a gente quer, é uma salvação de um filho, de uma pessoa, ou até mesmo uma liberação de libertação. É uma coisa, sabe, assim, que Deus podia vir e fazer rapidinho, porque você quer, porque eu quero, porque nós queremos. Mas não, Ele entra lá para entender essa pessoa, como está a pessoa, o que a pessoa está fazendo, como que a pessoa está dentro dela, o que tem que ser feito para que essa pessoa, de uma certa forma, seja, primeiro desconstruída, para que o seu pedido esteja sendo atendido.
Lógico que Deus faz milagres e nós conhecemos um Deus de milagre lindo, maravilhoso, e esses milagres assim também têm um tempo certo. Então nós temos que conhecer esse Deus do tempo. E esse tempo que nós estamos vivendo hoje, o grande dia do perdão, o Yom Kippur, é um tempo propício para você, até às 6 horas da tarde de hoje, você falar com Deus, você buscar o perdão de Deus, falar para Ele: Senhor, por favor, olha, para mim o que eu fiz todo um ano, agora nós estamos no ano 5.781, então quer dizer, Deus, faz eu passar por esse portal, me dá um ano novo, um ano doce, um ano bom, e escreve meu nome de volta no livro da vida, perdoa os meus pecados, porque eu quero conhecer esse Deus do tempo. E Ele nesse tempo está agindo dessa forma, então não perca você a oportunidade, né? A oportunidade de você estar na presença de Deus ainda hoje dessa forma. Vamos lá então, hoje nossa live vai ser rápida por causa desse tempo também. Eu tô, né, no meu tempo de também nos colocarmos diante de Deus dessa forma, mas a palavra de Deus em 2 Pedro 3:8 vai falar assim: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É interessante, né, essa forma, né, como nem se compara aquilo que nós, seres humanos, queremos como vontade própria. Não se compara. Então, as coisas que vêm do tempo de Deus, ela é muito diferente do nosso tempo. Muito diferente. Por isso que hoje eu coloquei o título dessa live, Deus no tempo, neste tempo. Por quê? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo nesse tempo, para que Deus mova os céus a teu favor, para esse novo ciclo, novo tempo que nós estamos entrando. Então, nada é dentro da nossa vontade. E é isso que eu acho assim tremendo, eu acho lindo, eu acho poderoso. Por quê? Porque a gente vai olhar o que Deus, uma pessoa que a gente tem muito claro isso é José, né? Porque José, o que aconteceu com José? Ali em Gênesis, Deus vai falar que José ele foi vendido pelos seus irmãos. E José teve um sonho, ele relatou aos seus irmãos o sonho. Eles odiaram o que José estava contando e rogou então para que agora rogo-vos ouvi este sonho que tive. José falando: atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas, olha que lindo, né? E se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai. Ele disse: que sonho é esse que tivesse, meu filho? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Olha que interessante, né? O que aconteceu com José? Bom dia aí todo o pessoal que está entrando, que maravilha, Luísa, Rubens, tem aqui mais Daiane, bom dia para vocês, gente, lindas, maravilhosas, e hoje eu tô correndo. Vamos lá, então o que aconteceu com José? Poxa, José foi essa pessoa que dentro do Deus do tempo, no tempo Deus agiu. Por quê? Porque José era moço,
José estava no meio da sua família, José estava no meio dos seus irmãos, José estava com seu pai, com a sua mãe. José teve 2 sonhos, e o primeiro que ele contou foi do feixe, e o segundo que ele contou foi do sol e das estrelas, que os 2 praticamente mostravam uma inclinação, tanto que o pai pergunta para ele: você está querendo dizer, você está se referindo que nós, sua família, seu pai, sua mãe, nós vamos nos inclinar em terra para você? O que você está querendo dizer com isso? Lembrando que o pai que tinha feito a túnica para ele, que tinha ele como um filho amado, o pai, ele então tinha algo dentro dele, e a palavra vai dizer que o pai ficou considerando aquilo que José tinha dito para ele. Ele considerou o que José falou. É interessante isso, gente, a palavra considerar. Por quê? Porque ele ouviu, ele até mesmo perguntou para José: você está querendo dizer o que com isso? Mas ele, não jogou fora. Ele considerou, ele guardou aquilo para ele. E a gente sabe que a história vai acontecendo o quê? Vai acontecendo uma trama, e essa trama nas costas de José era para que José então agora saísse fora daquele cenário. Por quê? Porque quando ele conta, os irmãos que já olhavam para ele e já tinham ciúme dele, já invejavam o amor que o pai tinha pelo filho, porque ele não era o escolhido do pai, mas o pai sabia que Deus tinha algo na vida daquele moço. Então o pai já tratava José como alguém que vinha dos céus para a terra. Isso significa que tem pessoas dentro da sua casa, na sua família, pessoas que você precisa olhar e dizer assim: não, isso daqui tem uma diferença. O pai de José via essa diferença no filho. O pai de José sabia que Deus tinha algo de especial com o filho. O pai de José fez uma túnica e colocou sobre o filho. O pai de José o considerava, tanto que ele considerou a visão do filho. Ele então tinha algo. E o que faziam os irmãos? Os irmãos ficavam tramando. Olha aí, olha a forma, olha o jeito que o pai lida com ele, mas sem ver o Deus na vida de José. Aí é que está a grande diferença, que você às vezes tem alguém, sabe, que está aí tão próximo de você e que fala coisas que são divinas, falam coisas que são dos céus, falam coisas que vão acontecer. É como aí um teu filho, sabe, que tem algo muito forte de Deus, a tua esposa, sabe, o teu marido, alguém da sua casa, alguém que chega e fala, um profeta que vem e fala, e você desconsidera. Não desconsidere as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes, até para bater na porta da tua casa, vem um anjo e através de um mendigo, através de uma pessoa, através do seu vizinho, vem, sabe, como alguém enviado de Deus para trazer coisas que vão acontecer no futuro. Às vezes até um sonho que você tem, uma revelação que você tem, você nem dá bola, você precisa considerar. Por quê? Porque isso não é normal. Isso que eu sonhei, isso que eu vi, isso que está acontecendo comigo não é normal. Então tem alguma coisa que Deus vai fazer no tempo. A questão é que o ser humano não para pensar nessa ordem de Deus do tempo. Ele acha que Deus tem que fazer tudo de uma forma, sabe, da forma como quer, como ele deseja, como ele quer. Então é a fé, né? Daí coloca-se a fé. Então eu vou mover essa montanha pela fé. Por quê? Porque é a minha fé e Deus vai fazer para mim. Lógico que Deus vai fazer, Deus está fazendo. Deus está fazendo, se você perceber, Deus está com você em todo tempo. Deus está com você, mostrando Ele para você, mostrando que Ele é com você, dando livramento, não deixando você passar fome, dando para você os resultados que você precisa. Ele está dando, Ele já fez, agora tem coisas. Aí é que eu quero que você entenda. Tem coisas especiais, tem coisas que Deus pode revelar através de sonho para você que vai acontecer num tempo futuro.
pode estar acontecendo agora, como pode acontecer no tempo futuro. E foi isso que Deus fez com José. Foi isso que Deus fez com José. O menino estava inocente quando ele falou ali: pai, meus irmãos, escutem o que eu tenho para dizer. A inocência dele estava ali. Ele não estava pensando que tudo aquilo que ele estava contando ia repercutir numa desgraça com ele. Ele não estava pensando nisso. Ele não estava pensando que ele falando, né, a forma como ele chamou o pai e os irmãos para contar o que Deus tinha revelado para ele em sonho. Ele não estava pensando, ele nem sabia que o tempo ia passar, ele ia ser preso, que ele ia ser agora vendido e depois ia ser preso, que ele ia ficar um tempo, 12 anos dentro de uma prisão. Não, ele era inocente, ele não tinha nenhum tipo de situação que pudesse indicar algo que fosse ruim para a história dele. Ele era um moço, ele era uma pessoa novinha e inocente. Ele não viu maldade em contar o que ele tinha sido revelado, né? Então, a questão é que você precisa prestar atenção nas revelações que você recebe, porque num determinado tempo vai acontecer alguma coisa. Então, José passa por todo aquele agora constrangimento. Imagina você, os irmãos tramam, olham. E aí você pode pensar na sua vida, o que está acontecendo com você, as tramas que estão por trás de você, porque você é um homem de Deus, porque você é uma mulher de Deus, porque você é alguém que Deus se revela para você para os acontecimentos na terra, porque você é especial, porque você tem um chamado, porque Deus tem um propósito com você, porque Deus fez você nascer, não é para você ter uma vida do jeito que você quer. Não, é porque Deus não vai mais te dar o livre-arbítrio para você entender que eu faço como eu quero, do jeito que eu quero, vou aonde eu quero. E não, por quê? Porque Deus, ele tem você como um propósito. E se ele tem você como um propósito, que seja para sua família, que seja para sua cidade, que seja para o país, que seja para alguém, que seja, nunca é para você mesmo. O propósito de Deus nunca é para você mesmo. Observe José e observe o que eu vou estar falando sobre o propósito também. Por quê? Porque o propósito nunca, Deus chama você para que você enriqueça, para que você tenha, para que você possua, se for só para você. Se for para você, mas isso daqui é meu, isso daqui é para mim. Se você tiver com esse pensamento, desejando coisas, sonhando, Deus se revelando e você falando assim, que se exploda todo mundo, você está fora do reino. Você está fora daquilo que o propósito quer fazer com você. Não vai adiantar nada. Por quê? Porque daí é que vem a forma de Deus tratar, né? E o ser humano muitas vezes não entende isso. Não, mas espere um pouquinho, eu já fiquei tão assim decepcionado com pessoas, com coisas, situações, a circunstância. Eu amo Deus, ó o ser humano, eu amo Deus. Mas tem coisas que em volta de mim aconteceram. Então você passa a pegar o quê? Você passa a pegar a versão do ser humano, você passa a pegar a versão das pessoas. Você quer mais que Deus arranque aquelas pessoas de perto de você, longe de você, fora de você. Por quê? Porque você tá egoísta, você tá pensando em você. Sabe que Deus tem um propósito com você, então isso aqui é pra mim. Se você estiver pensando assim, pare. Porque você está errado. Então você tem que entender que reino de Deus, céus para a terra, sabedoria vertical na linha horizontal em que você se relaciona com pessoas, o reino está em pessoas. Reino de Deus são pessoas. Se eu não amar pessoas, se eu não entender as pessoas, se eu não entender o que acontece comigo, para que eu entenda o que aconteça com as pessoas, se eu não entendo o que aconteceu na minha história, nas minhas circunstâncias todas que me envolveram, para que a minha história fosse projetada, montada, e aqui eu pudesse, de uma certa forma, estar entendendo o reino, é por isso que as pessoas acabam, sendo desconstruídas.
Por quê? Porque é uma questão do interior. Se você ficar no singular e só para você no propósito, ó, não vai dar certo. José é um exemplo disso. Ele conta o sonho, ele conta a revelação, ele conta, ó, numa simplicidade, duas revelações. E aí a trama, né? Sempre que tem um homem de Deus, uma mulher de Deus no meio, sabe, tem uma trama por trás. Gente, mas por quê? Será que tem que ser assim? Tem, gente. Por quê? Porque a luz com as trevas não combinam. Então, o que acontece? Por isso que você tem que entender, será que o filho teu dentro da tua casa, o que ele está dizendo, tá, tem algo especial aí? É um do reino? E aí ele tá ali na tua casa como um anjo de Deus, ele tá na tua casa, ele tá no teu meio, uma criança. Deus vai usar muitas crianças daqui para frente. Será que o que está acontecendo, o que está contando, não é algo que está sendo revelado numa linha de projeção futura? Então preste atenção no que os filhos falam, preste atenção nos eventos deste tempo, preste atenção nos acontecimentos, preste atenção de importância. Ah, mas isso é normal, isso é comum. As coisas do céu, as coisas da terra não são normais nem comum. Então você precisa atentar. Ah, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas não tô nem aí para as coisas. Não, você tá fora da palavra, então. Então quer dizer, não existe uma forma de você dizer assim, eu tô na igreja, vou para a igreja, conheço a palavra, amo Deus e não me importo com as coisas, não me importo com as pessoas, tá fora. Então você precisa entrar pro reino. Ó, o reino tá dentro de você e muitas vezes você tá fora do reino. Por quê? Porque a tua mente, ela não acompanha, não conhece. Quem não conhece não tem sabedoria. Então você precisa conhecer esse Deus, o Deus do tempo. José, foi acontecendo as coisas com ele até chegar o tempo que ele entendeu o que Deus tinha feito com ele. E olha que interessante, né? Então a trama aconteceu. Deus no tempo mostrou para José a revelação, sem dizer para ele quanto tempo levaria para aquilo acontecer. E Deus tinha já falado do tempo em que haveriam as vacas gordas, as vacas magras, como Deus fala, né? Deus avisa, né? E aqui em Gênesis a gente vai olhar e vai entender assim que Deus, ele já tinha o povo dele, escolhido o povo dele, e Deus já estava, dizendo para o povo. Por quê? Porque já existia uma forma do povo, né, tá vivendo aquele tipo de idolatria toda, e agora Deus então levanta José, numa projeção de tempo. Ele é vendido pelos irmãos e ele, com certeza, gente, às vezes eu gosto muito assim, né, de ficar analisando, né, a Bíblia, ela não vai falar assim os detalhes, né, dos acontecimentos, né, ela é mais objetiva, mas assim, pensa você, né, ele é um ser humano, agora imagina, né, estão tramando nas suas costas e você tá quietinho. José com certeza não estava sabendo que os irmãos estavam tramando, mas ele com certeza estava olhando e ele estava vendo, tem alguma coisa que os meus irmãos estão fazendo que não tá legal. Mas espera aí um pouquinho. Quando os irmãos pegaram ele deve ter gritado, se esperneado, ele deve ter falado, por favor, não façam isso. Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão me tirando do meu pai? Olha aí, meu pai vai morrer, meu pai vai adoecer. Eu sei que o meu pai, ele tem uma ligação espiritual comigo. Para, não façam isso. Por que vocês querem fazer isso comigo? Com certeza, José não sabia o porquê que ele estava sendo vendido. José não sabia por que os irmãos estavam revoltados com ele daquele jeito. Ele podia até entender. Puxa, foi pelo que eu falei? E quem sabe ele questionou os irmãos dele, dizendo, puxa, foi o que eu falei? Isso tudo provocou vocês me rejeitarem dessa forma? Sempre aonde existe alguém com luz, as trevas vão querer rejeitar. Então, não se preocupe com os acontecimentos em sua volta. Não se preocupe. Você está iluminado? Você está na presença de Deus? Você é essa pessoa que Deus escolheu para fazer algo que marque a terra, porque existe o propósito dos céus na terra?
e você é a escolha, então não se preocupe com as coisas que estão acontecendo em volta de você. Dê importância e vai orar. E vai permanecer na presença. E vai buscar mais ainda. Por quê? Porque quem tem o propósito de Deus na terra, a vida dessa pessoa não é mais normal e nem comum. E nem tem como fazer mais escolhas. Acabou. Você vai ser guiado e direcionado por Deus agora. Então não se bata também, porque não adianta, tá? Porque Deus vai vir e vai, pegar você e agora você é dele e não tem mais escolhas. Você agora precisa caminhar na vontade de Deus. Quanto mais você se bate, quanto mais você reage, quanto mais você arruma, sabe, fugas, quanto mais o teu emocional desalinha, quanto mais, aí mais ainda desconstrução vai acontecer com você, até que no tempo Deus venha e ele diga, tá vendo por que aconteceu tudo isso? Porque você foi rebelde, porque você me rejeitou, porque você não me ouviu, porque você não considerou, porque você não estava aceitando o meu propósito com você, você nem deu importância a isso, então olha aí o que aconteceu com você. É assim, gente. Até que você entenda o que Deus no tempo quer fazer com você, eu dou um conselho para você. Não reaja. Não se bata. Não se bata. Deixa Deus trazer humildade para dentro de você para o propósito. Mas como assim? O propósito é dele e o propósito é imensurável. Você não sabe o tamanho nem a quantidade daquilo que o propósito vai trazer, vai fazer. Então, pensa nisso. Pensa, não reaja se existe um propósito de Deus, dele com você, no teu espírito, para que você seja alguém que Deus, já enxergou lá na frente. Numa linha de projeção, Deus viu José em uma projeção progressiva. Por quê? Porque depois que ele foi preso, e a história vai então contando, o José daí acaba indo para a prisão, né? Ele vai para a casa de Potifar, depois da casa de Potifar, a esposa de Potifar atenta à vida de José, querendo, né, fazer graça com ele. Na verdade é isso que ela fez. José, sai fora, mas ela mente, e aquela mentira leva ele então agora para a prisão, né? Aquela mulher mentiu sobre José, mas foi algo que foi propósito, Deus permitiu. Aí você diz assim, então quer dizer, alguém pode tramar alguma coisa na minha vida, nas minhas costas, por um propósito de Deus? Não pelo propósito de Deus, porque o propósito é você. Mas para que os acontecimentos estejam sendo tratados de você, Deus vai permitir coisas. Você vai perguntar assim, mas para que José estivesse lá, por que ele tinha que ser preso? Aí é que está, José na prisão. O que acontece com José na prisão? José foi liberto. Por quê? Porque José, ele tinha um apego com o pai, ele tinha um apego com a família dele. Para ele ser o que Deus tinha chamado ele a ser, ele precisava sofrer. E aí você vai dizer assim, nossa, mas Deus então vai fazer a gente sofrer para o propósito se cumprir? Não existe propósito de Deus na vida de alguém se não tiver caos, se não tiver o sofrimento junto. Conhecer é sofrer. Quando você entende isso, você descansa. Porque nós conhecer é sofrer, então peraí um pouquinho. Para que Deus faça algo lá na frente, você acha que ele vai pegar uma varinha e ele vai bater como um conto de fada, como uma mágica, né? O sobrenatural através de uma magia, de uma mágica? Deus não é assim. Deus, ele trata do ser humano. Então não tem propósito que possa ser cumprido se não houver o teu tempo. O tempo de você ser tratado, de no tratamento você ser liberado, ser liberto. Porque tudo tá junto. Tudo tá junto. Tudo tá junto e misturado dentro. Por quê? Porque Deus vai tratar de você.
Deus vai liberar você, Deus vai desprender você, Deus vai agir em você, Deus vai tratar de você, Deus vai no tempo, até que o propósito aconteça, tem um processo, e no processo pode arder, no processo pode doer. Lembra de Jesus? Jesus, para ele cumprir o propósito do Pai, o que ele fala? Afasta de mim esse cálice, senão eu cumprirei a tua vontade. Não tem escolha para mim, então eu vou. Ele não está dizendo assim, me responde que daí eu vou. Não, ele está dizendo assim, ó, eu sei que eu estou aqui para cumprir a tua vontade, Pai. Mas olha, vai ter sofrimento. Mas dá para afastar esse cálice do sofrimento? Não, não dá. Então tá bom, eu vou cumprir com aquilo que o Senhor destinou, que o Senhor marcou para minha história. A gente não escolhe. Quem é escolhido não escolhe. Coloca isso dentro de você. Quem é escolhido não escolhe. Quem é escolhido não escolhe o que vai passar. Quem é escolhido não escolhe os acontecimentos. Quem é escolhido não escolhe o tempo. Quem é escolhido não escolhe o bom, o melhor, não. Quem é escolhido não escolhe o que Deus vai fazer. Quem é escolhido não escolhe o que vai acontecer. Quem é escolhido não escolhe o que Deus tem marcado já a data, os acontecimentos, a forma. Não, por quê? Porque ele tem uma projeção progressiva. Então, quanto mais você passa, mais desconstruído você está sendo por causa do propósito. Uau! Não tem escolha mais, o escolhido não escolhe mais nada. Então, assim, eu escolho ficar, então o problema é teu. Tudo bem. E o que é de Deus não vai acontecer? Se Deus marcou para Moisés ir lá e libertar o povo do Egito, era Moisés que tinha que ir. Mas Arão foi do lado. Por quê? Porque quando Moisés falou, Deus não, o que Deus irou-se? Você acha que Deus falou assim, tá bom, Moisésinho, então olha, eu escolhi você, mas você não quer, filho? Então fica aí, eu vou levantar outra pessoa. Não. Ele ficou irado. Aí a Bíblia não vai falar, né? Que será que Deus na ira fez, né? Não, Deus, ele ficou irado. Então, imagina uma pessoa irada. Agora, imagina Deus irado. Quando Deus se irou com a terra que estava em prostituição, ele quis matar todo mundo. Não quis? Isso é a palavra. Ele quis matar todo mundo. Ele ficou tão bravo, ele ficou tão irado, ele ficou tão revoltado que ele, o quê? Ele não queria mais aquilo que ele tinha feito, que era o ser humano, criado. Não queria mais. Ele se arrependeu de ter criado o ser humano por causa da prostituição, da desgraça na terra. E o que ele fez então? Ele caminha numa viração de tempo, ele passa na terra e ele enxerga Noé. Esse homem é íntegro. Esse homem vai me obedecer. No fundo, Deus queria matar com o ser humano? Não. Em todo tempo ele está de misericórdia. O pano de fundo de Deus é amor. Do Pai é amor. Ele não quer matar com o filho. Ele pode até vir aquela coisa, sabe? De sentimento. Mas ele não quer. No fundo ele não quer. Tá? No fundo aqui, para José cumprir com o propósito, ele não poderia fazer diferente. Então vai, meu filho, agora eu tô te dando gás, tô te dando força, tal, agora você vai lá, você é novinho, né, não precisa nem de libertação, não, você precisa aqui dentro ser liberto, não importa a tua idade, o que aqui dentro foi construído dentro de você, para que eu quero construir, através de você fazer numa linha de projeção, você precisa aqui dentro, tombar, aqui dentro, filho, você precisa aprender, aqui dentro você precisa conhecer, aqui dentro, dentro do ser humano. Então José, na prisão, começa a viver uma história do quê? Do perfil dele. Por quê? Porque lá dentro da prisão, o que estava bagunçado, José arrumou. Lá dentro da prisão, o que estava sem administração, José administrou. Lá dentro da prisão, o que era, sabe, uma coisa que não tinha... Deus não estava olhando então a prisão? Lógico que Deus estava olhando o povo que estava na prisão.
para colocar José lá e pegar o perfil dele. Por quê? Porque ele ia fazer, ia ser governador. Ele precisava ter o perfil de administrador. Então, peraí um pouquinho. Então, os acontecimentos dentro da prisão fizeram com que José fosse tratado dentro dele e também aprender a fazer para que depois ele saísse e ele tivesse no perfil de governo e que ele nem sabia? Sim. Sim. Deus nunca trabalha o ser humano sem propósito. E aí, se você não der importância para o que está acontecendo com você, você não vai nem entender nada. E às vezes assim, sabe? Será que é importante eu entender o que está acontecendo? Sabe, tem coisas na linha do processo que não adianta. A gente vai querer compreender, a gente vai bater a cabeça para compreender e vai ficar perguntando para Deus, por que o Senhor está permitindo isso acontecer comigo? Isso aconteceu comigo. Por que o Senhor está permitindo isso acontecer comigo? Quantas vezes eu fui para dentro, para o meu quarto, chorar, gritar, sofrer, sabe? E falar, Deus, por que o Senhor está permitindo isso comigo? Falar para Deus, Deus, eu não mereço isso. O que está acontecendo? Por quê? Sabe? E eu sou das perguntas. Eu pergunto, Deus, por quê? Aí alguém fala assim, a gente não deve perguntar para Deus por quê. Lógico que você deve perguntar para Deus por quê. Porque o porquê vai indicar para você a resposta. E a resposta está dentro de você. Só que você, atualmente, não consegue buscar a resposta. Então, não passe por cima dos porquês. Vai lá e pergunta para Deus por quê. Talvez Deus não te responda como você quer. E muitas vezes na minha vida, Deus veio e respondeu. Deus usou pessoas. Deus me revelou. Deus me acalmou. Deus me acalmou dentro de mim, dizendo para mim, filha, eu tenho um propósito com você. Você não vai andar conforme as pessoas andam. Você não vai andar conforme você quer. Você não vai ter o que você deseja. Você não vai fazer conforme você quer fazer. Você não vai ficar dependendo da tua inteligência. Não. Você nasceu por um destino, por um propósito. Eu te peguei. Um dia o Espírito de Deus, ele me revelou num tempo assim que eu estava sofrendo demais. E aí ele me revelou e eu falei, meu Deus, por que isso? E ele me mostrou, ele me puxou e eu fui para dentro de uma fotografia. Numa revelação que eu tive, eu fui para dentro de uma fotografia, eu tinha 7 anos de idade. Eu estava andando numa rua segurando na mão de um homem primitivo, das cavernas. E quando eu olho aquele rosto, eu reconheço uma pessoa. E eu volto da foto e tem um anjo parado na porta. E quando aquele era um ancião, e ele fala comigo. E ele diz para mim, filha, quando você nasceu, foi eu que te peguei. Você é minha. Nossa, eu olhei aquilo e falei, quem é o Senhor? E aí ele me respondeu, eu sou aquele que quando você nasceu, eu te peguei. Você é minha. Ele respondeu por 2 vezes. Você é minha e ninguém vai tirar você da minha mão. E ele falou para mim, vá. E eu fui andando, olhando para trás, querendo, sabe, entender, chorando, tá? Na revelação eu chorava e eu fui andando até que aquilo sumiu. Quando daí mais na frente tinha um nível de batalha espiritual tão forte que eu vi as entidades entrando em batalha uma contra a outra. E o Espírito de Deus falou para mim, continue marchando, passe por esse meio dessa batalha. Então eles estavam se armando para entrar numa guerra e eu passei no meio, eles não me viram e eu fui para um lugar aonde eu tinha que estar. Depois disso,
Quando acabou essa revelação, eu passei uns 2 dias buscando entender o que é isso, Deus, o que é isso? E o Senhor falou comigo. O Senhor falou para mim: o que você nega é o que eu quero fazer. Deus falou isso para mim. O que você não quer, o que as pessoas que andam com você não querem, o que o teu marido, o que a tua família não entende, eu chamei você para você ser uma filha do reino, do ministério, para conduzir um povo. E eu falei: Deus, eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher. Então o Senhor converta aqui, o Senhor faz assim. E Deus não fez conforme eu queria. Não. Ele disse: não vai ser como você quer. Porque eu peguei você. Quem quer, ó, tem a escolha, né? Ele não quer, o outro não quer, ninguém quer. Para você não tem escolha, Lígia Maria. Porque eu escolhi você antes de você nascer. Para uma linha de projeção futura. Se acalme. Porque tudo vai acontecer no meu tempo. E eu me acalmei. Eu me acalmei. Eu entendo que José, quando estava na prisão, Deus, ele falou com José. Eu entendo que quando José estava na prisão, Deus trabalhou. Então o processo, Deus trabalha. E ele vai dando explicação do que, porquê, o que vai acontecer. Ele vai tratando. Deus trata de nós dentro de nós. Ele não trata fora, ele trata dentro. Aí então José, o que aconteceu? Daí José pede, né? Para que o copeiro, chefe, a qual ele tinha revelado, interpretado os 2 sonhos, né? José era bom na interpretação de sonhos, né? E isso aconteceu com ele dentro da prisão. Ele passou a ser bom na interpretação de sonhos. O sonho do copeiro, e daí o sonho do padeiro, ele agora tem a revelação, ele diz, e aí ele diz, né, ó, lembra de mim, né, ele interpretou e ele diz, né, lembra de mim lá para Faraó, né, quando você sair, lembra de mim, conta de mim, fala de mim aqui dentro, né, ele sabia que ele estava lá 12 anos já, inocente, ele falou: uma hora eu vou ter que sair daqui, alguém vai ter que olhar para mim aqui dentro. Então lembra de mim, um não lembrou, o outro depois, opa! Quando o Faraó então conta o sonho, aí, opa, ele chama agoureiros, feiticeiros, macumbeiros, ele chama todo mundo, né? Ele chama os da magia, ele chama todos os profetas, ninguém interpreta o sonho de Faraó. Sabe por quê? Porque as coisas que Deus tem para você não tem para o outro. Ah, então tá, então... Espera um pouquinho, todo mundo foi chamado. Os melhores da magia foram chamados. Os mais de nível de encantamento foram chamados. E também os profetas foram chamados. Mas não teve para ninguém. Porque aquilo que Deus tem para você, o outro não vai fazer. Aquilo que Deus tem para você, não existe essa coisa de que, se eu morrer, Deus vai colocar outro no meu lugar e vai fazer a mesma coisa que era para mim fazer. Não, porque a semente que está dentro de você, tá, é a projeção de Deus. A ideia de Deus é o projeto de Deus, é a projeção de Deus. O outro pode até fazer, mas não vai fazer conforme Deus colocou para você fazer, conforme Deus chamou você para fazer, conforme Deus falou para que você fizesse. Então, o projeto de Deus, ele sabe para quem dar. Ele deu para Moisés, ele deu para Noé, ele deu para Abraão, ele deu... se você for olhar a Bíblia, e ele vai tirando aqui, ele vai tirando ali, ele vai trabalhando ali, ele vai trabalhando ali, mas o que importa é ele trabalhar dentro de você para o cumprimento dessa promessa que ele fez. E a escolha que ele fez no tempo é Deus que faz. Então, agora não tem que ninguém interpretar nada, porque tem aquele que é o escolhido e José foi o escolhido. Então, chama ele lá. Esse cara é bom, ele tá preso? Tem alguém desse nível lá preso? Mas chama esse rapazinho lá então, eu quero entender quem que é ele. Alguém lembrou? Alguém lembrou de José? Alguém considerou o que José fez por ele lá dentro?
Aquele que não considerou, puf. Agora aquele que considerou foi até Faraó e disse para ele: eu sei de alguém que está lá preso. Ele é um bom homem de Deus, ele interpreta sonhos que vêm do céu. Ei, Faraó, essa visão que você teve não é à toa, não. Isso daí é algo que tem que ser alguém que vem do céu para revelar isso, para interpretar isso. Você está conseguindo entender? Não vai para qualquer pessoa contar as tuas coisas. Não. Faraó chamou todo mundo. Perceba, às vezes tem um profeta do teu lado. Às vezes tem alguém que Deus quer trazer ainda. Às vezes tem alguém, sabe, que você nunca deu importância, mas aquela pessoa vai te ajudar. Aquela pessoa vai te ajudar. Aquela pessoa vai te ajudar. E aí, então, José, chegou o tempo dele. E o que aconteceu com José? Coisa fantástica. O que aconteceu com José? Aí ele conta e dá conselho ainda para Faraó, né? Eu acho incrível isso, porque ele vai falar para Faraó, tá? Tenha juízo, seja ajuizado e sábio. Ele vai falar para Faraó, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Então, quer dizer, no tempo, Deus tem pressa? Deus tem pressa. Então ele vai se apressar em fazer com José. Ele fez isso. Agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado. Além dele interpretar o sonho, ele dá conselho. Ele dá conselho para o governador. Ele dá conselho para aquele que estava sobre. Busca um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e torne a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ele dá conselho para o governador. Ai, que coisa linda, gente. Que coisa fantástica, né? Eu acho isso tremendo. Porque lá na prisão, o que aconteceu com ele? O perfil dele foi despontado, descoberto dentro dele. Ele fez o perfil dele acontecer agora, Ele passou a ser administrador. Deixou de ser filhinho de papai para ser administrador. Deixou de ficar lá doente por causa dos irmãos que o maltratavam. Para o quê? Para ser firme, forte, corajoso. Porque alguém na prisão há tanto tempo tem que ter, agora pulso firme, não se deixar levar, se fortalecer diante das mazelas de quem estava na prisão, se fortalecer diante do sofrimento, da saudade, da dor que estava dentro, da rejeição. Tudo isso é debilidade. Tudo isso enfraquece o interior humano. Mas José foi tratado dentro da prisão. E aí chega a dar um conselho para Faraó. E aí Faraó então olha para o menino. Eu imagino que Faraó deve ter olhado para aquele moço, analisado, pensado. E aí Deus agiu na mente de Faraó. É você que vai ser esse homem ajuizado e sábio. Você vai ficar no meu lugar. Você vai ficar no meu lugar. Você vai sentar na minha cadeira. Eu confio em você. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito. E qual era o propósito? Era que o povo dele, o povo de Deus, o povo de Israel, não morresse de fome. A linha de projeção progressiva. Sabe por quê? Porque José foi aquele que deu continuação à vida. Não era para o povo de Israel morrer de fome. Deus já sabia que ia ter o tempo da escassez. E viria alguém do governo dele, dos céus,
para governar dentro do Egito, no lugar aonde existiam deuses, aonde existia o faraó louco, aonde existia ali, sabe, a porfia, a magia, existia a pornografia, existia a prostituição, existia a idolatria. Era ali que o homem de Deus ia ter que governar. Por quê? Porque o Israel de Deus ia vir ali para buscar comida. É louco isso. Não poderia ele ter sido levantado lá nas terras de Israel? Não, ele foi levantado na terra do inimigo para governar aquilo que Deus queria que ele governasse, para dar continuação para a vida. O povo de Deus não morreria de fome, aprenderia o que é santo, o que é de Deus, o que é Deus cuidando do filho, mesmo que eles tivessem que entrar em lugares que não estava dentro do coração deles. Mas lá tinha um propósito revelado. Deus tinha o governo do Egito na mão de um Israel. Deus tinha o governo do Egito na mão de um Israel. Você consegue entender isso? Que não adianta, que as trevas não ficam quando existe alguém com luz, guiado, direcionado de Deus para a terra, no tempo de Deus. Não importa o que você passe, o que importa é o propósito. Não importa o tempo, o que importa é o tempo de Deus para o propósito. Então se acalme e entenda que eu não sei aonde Deus vai te levar, mas se Ele te levar para você ser e cumprir o propósito num lugar aonde você não escolheu, é lá que Deus quer que você cumpra o propósito. E José foi levado, então, a ser esse homem que agora o povo vai comer. E a história vai dizer assim, que quando José enxerga os irmãos dele vindo na fila, ele já olha para aquilo e começa, o coração dele, gente, pensa nisso, o coração dele começa a acelerar. É os meus irmãos, é a minha família. Meu Deus, cadê o meu pai? Meu pai não tá lá. Eu vou ficar aqui. Eles nem vão me reconhecer. Tomara que não me reconheça mesmo. Ele pensou, vou montar aqui uma estratégia. Não, para que eles vão embora, daí eles voltam, eu vou montar uma estratégia. Ó a cabeça de José. Meu Deus, eles estão chegando agora. É a hora, é o momento. Não, vou ficar quietinho. Se eles me reconhecerem, eu falo. Se eles não me reconhecerem, eu não falo. E os irmãos chegaram, não reconheceram. Ele ficou quietinho, olhando com saudade do irmão caçula, de Benjamim, do pai. Nossa, meu pai não veio, meu irmão não veio, vou dar um jeito de eles fazerem meu pai vir, meu irmão vir. Tá, e aí ele tramou algo, e ele colocou ali aquela caneca de ouro, aquele cálice de ouro no saco, né, de grãos, e eles chegam lá, olha aqui. Nós vamos ter que devolver esse daqui. Nós vamos ter que voltar e devolver esse daqui. Não, isso aqui não é nosso. Ó. Pai, olha o que aconteceu aqui, pai. Quem que pegou? Quem que pegou? Quem que foi? Quem que pegou? Eu não peguei, você não pegou. O que está acontecendo? Nós vamos ter que voltar lá. Nós vamos ter que ser honestos, nós vamos ter que entregar. Era a ideia que José teve na hora, para que a família voltasse. E aí ele pede, traga o pai de vocês. E aí quando eles estão chegando, fora o que José, a palavra de Deus diz que quando José estava, os irmãos chegando, quando eles viraram as costas que ele saiu, ele gritou de chorar e o Egito escutou, quer dizer, ele foi curado. Ele foi curado. Aí você vai falar assim, será que um grito, um choro cura a alma? Solta a dor, solta a tristeza, solta a rejeição, solta o sofrimento. Por quê? Porque nos 12 anos que ele ficou na prisão, ele tinha saudade.
Ele queria entender por que os irmãos o rejeitaram daquele jeito, por que houve uma trama nas costas dele daquela forma. Sabe por quê? Porque ele tinha, Deus estava tratando dele, mas ele tinha sentimento. Aí então ele solta a dor. Ele solta a dor e perdoa os irmãos dele, perdoa a família dele pelo que eles tinham feito. E José governa dentro do Egito. O propósito de Deus no tempo. Quando o moço, ele teve a revelação. Passou o tempo, Deus cumpriu com o propósito. E Deus colocou ele numa linha de tempo para que a vida continuasse. Quer dizer, numa linha de projeção progressiva. Não importa o que está acontecendo hoje. O que importa é o que vai acontecer daqui a um tempo. E se você entender que você está sendo preparado hoje para o tempo, você vai entender que Deus pegou você para Ele, para fazer dentro de você o que Ele precisa que você seja. Como assim? Ele precisa que o seu homem interior, que a sua mulher interior seja forte. Ele precisa que o seu homem interior, a sua mulher interior, a sua essência venha a ser fortalecida. Ele precisa que você compreenda dentro de você quem é você, como você é, o que acontece com você. Tem o caos? Você está sofrendo? Te rejeitaram? Te abandonaram? Deixaram você? Tramaram nas suas costas? Tem inveja da tua vida? Tem fofoca? Quem é você no meio disso tudo? Deus vai curar você. Quando você estiver exatamente no propósito, olha que coisa linda. Quando você estiver no canal do propósito, quando você estiver no tempo dos céus, que agora, Kairos no Cronos, no teu tempo, no tempo do homem na terra. Não por escolha do teu tempo, mas porque ele nunca trabalha sem que trabalhar dentro de você, para que o cumprimento do propósito dele se encaixe. É o ar quente de Deus. E aí, quando você estiver no tempo desse propósito dos céus que alinham a terra, dentro de você é outra coisa. É como aconteceu com José. Tudo muda dentro de você. Tudo muda dentro de você. A vida espiritual muda. A vida espiritual sobe nível. A vida espiritual eleva você. Então não abandone o que Deus falou, o que Deus mostrou, o que Deus está te mostrando. E não queira antecipar o tempo de Deus para o propósito. O propósito não é teu, é dele. Eu tive que entender isso. Não é o meu propósito, Deus, mas é o teu propósito. Eu aceito o sofrimento. E sei que o Senhor não me deixará no sofrimento. Porque o teu propósito é que vale a pena, não é o meu. Então, homens e mulheres de Deus, se Deus escolheu você para uma linha de projeção progressiva, não se bata. Entenda o processo. E se não tiver compreensão no processo, saiba dentro de você que Deus está tratando, desconstruindo dentro de você e construindo o projeto dele. E quando chegar o tempo certo, você vai entender o alinhamento dos céus que alinharam a tua pessoa. Pode levar 12 anos. Ministerial,
E nunca o teu ministério vai estar fora da linha pessoal. Então, entenda que Deus codifica o tempo. E se você aprender a codificar o que Deus está codificando numa linha de tempo futuro, numa linha de projeção progressiva, porque Ele quer te usar aqui dentro de você, você vai aprender que chegará o tempo do descanso. Porque são 4 palavrinhas-chave de espiritualidade genuína: amor, paz, poder e descanso. Nunca se esqueça disso. Quando você chegar no alinhamento do propósito de Deus, haverá descanso. E você contemplará os céus dentro de você de uma forma muito diferente. Você vai descansar e não vai trabalhar mais? Não, isso é espírito. Teu espírito descansa, mas você pode trabalhar até mais do que você trabalhava antes. Mas agora, sabendo que a responsabilidade é dele, não é tua. A responsabilidade daquilo que Deus chamou você para fazer é dele, não é tua. Espírito no espírito. Então olhe para o teu espírito e entenda o que Deus está fazendo no teu espírito. Saia dessa alma almática, desértica, frustrada, depressiva, angustiada, que toda hora, sabe? Sai disso. Os homens de Deus falaram ai. Gideão falou 3 vezes ai para Deus. Ai, Senhor, até no ai. Deus olhou para ele e disse: tá certo, meu filho. Aí dentro de você tem um homem belicoso, tem um espírito beligerante. E você está aí anulado, está aí na tua alma, tá? Vem o espírito para fora, o espírito de valente, vem aqui, porque é você que vai lutar. É você que vai ter a idolatria do teu pai. É você que vai livrar Israel da mão dos midianitas. É você que vai pegar o produto e você vai enriquecer com aquilo que eu dei para essa terra que é fértil, porque aqui não tem Baal e não tem Aserá. Aqui tem Deus. O Israel de Deus não se dobrará a demônio. Então chega de ai, ai, ai. E vai fazer o que eu mandei você fazer. É assim. O Deus do tempo, neste tempo, está falando com você. E os acontecimentos desse tempo, dessa praga da Covid, você está conseguindo entender o que Deus está fazendo nesse tempo? O anjo da morte entrou, passou nas casas. E agora? 5.781 é o ano da Trindade. É o ano do amor, é o ano da solidariedade, é o ano da generosidade, da compaixão. É o ano do despojamento. É Atos dos Apóstolos. O poder de Deus. A união da Trindade, que vai unir os filhos da terra nesse ano. E vai derramar muito poder dele em homens e mulheres de Deus. Numa linha de projeção, você vai ver muitos homens e mulheres de Deus que entendem o propósito agindo nesse tempo. Agindo nesse tempo, dentro do amor de Deus pelo ser humano. Mudou as coisas. E agora, nesse tempo que nós estamos entrando, nós vamos ver acontecimentos de milagres acontecendo. O amor em pessoas vai explodir. O ser humano voltará a olhar o ser humano nesse ano. Preste atenção. É um tempo de maravilhas acontecerem na terra. Do improvável Deus levantar.
Quem não tinha nada vai começar a ter. Aquele que tinha 2, 3 carros vai entender que ele vai dar para quem não tem. Olha o que Deus vai fazer no ser humano. Aquele que tem várias coisas, Deus vai mexer tanto nos homens abastados, ricos, que eles vão olhar o próximo e dizer: para que eu tenho que ficar amontoando tesouros na terra? Deus vai fazer isso dentro do coração das pessoas. E eles vão despojar. E se não despojar, Deus vai tratar com os ricos, com os abastados. Deus vai levantar esses homens, essas mulheres, e vai dizer para eles: abra orfanato, abra instituições, abra lugares, cuide dos órfãos, cuide das viúvas, cuide do meu povo, vá nos asilos, levante, eduque, dê, abasteça. Preste atenção, chegou esse tempo. Deus, Ele é fiel. E nós temos que dar tchau. Que essa palavra seja para você na sua vida muito edificante. Que você esteja nesse dia de hoje indo diante de Deus, pedindo perdão e entendendo que o portal está aberto até às 6 horas da tarde e você conheça esse Deus do tempo. Se aplique nisto. Eu acredito que você vai aqui dentro mudar muita coisa dentro de você. Isso é libertação. Deus abençoe a sua vida, que a paz do Senhor esteja forte dentro de você e viva um novo tempo. Viva um novo tempo. Viva um novo tempo. Entenda Deus no propósito que Ele tem com você. Doe, dê, solte, libere. Conheça você no Espírito. E vamos juntas. Deus abençoe essa vida, abençoe essas pessoas e que, Senhor Deus, o Senhor faça com que elas sejam ramo frutífero na terra. Assim como o Senhor fez com José. Que cada um, Senhor Deus, seja um ramo frutífero. Que a gente possa alimentar muitas pessoas e curar muitas pessoas. Que a gente possa servir, sim, Senhor. Sim, de alimento, Senhor. Que a nossa palavra, Senhor, alimente pessoas. Que o nosso comportamento, Senhor Deus, seja um comportamento, Senhor Deus, para alimentar pessoas. E que, Senhor Deus, vidas sejam curadas, tratadas e libertas pelo poder que há, Senhor Deus, dentro do Senhor numa linha de tempo. Esse é o poder que o Senhor traz para nossas vidas. Abençoa, Senhor, o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Até segunda-feira que vem às 10 da manhã. Deus abençoe a sua vida.